Oi, Manuel, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Elaine. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu ia falar, boa noite todo mundo. Que bom poder estar aqui, né, representando essa equipe de estudantes do Centro Chico Xavier. Né, é uma honra, na verdade, estar falando com vocês, tendo em vista que a gente tem grandes professores nesse centro, o Manuel é um deles, a Ana é outro, a Dona Lúcia, que não pôde comparecer, outra é outro. E eu espero que consiga tratar do tema que eu fui incumbido, que são os espíritos errantes, né? A gente está falando do programa 1, do módulo 4, e essa aula 26, o nosso estudo de mediunidade. E eu queria só relembrar a todos, né, na verdade, que a gente está falando, onde é que a gente está no estudo, né? A gente está no módulo 4 e a gente está falando da vida no plano espiritual. Então, a gente está falando do lado de lá, né, do lado da onde da gente realmente pertence, né? E a gente vai se aprofundar, como eu falei antes, no tema do espírito errantes, ou às vezes também comentado sobre a erraticidade, né? Eu tenho alguns pontos importantes para compartilhar antes da gente se adentrar a fundo do material. Primeiro que eu vou tentar falar devagar, tá, para poder passar direito a mensagem. Mas primeiro que no espiritismo, a gente sabe que existe uma repetição de conceitos, né? Eu acredito e eu espero que no final da aula, se eu falar alguma coisa que não seja de acordo com o que seja correto, que os professores que aqui estejam possam reiterar ou corrigir, né? Mas eu acredito que o espiritismo tem muito disso, né? Ele tem um aprendizado sempre constante, a gente repete muitos conceitos, né? A gente vê a história até de alguns médios como Chico Xavier, né, o Divaldo, a repetição faz parte do processo de aprendizado. Então, eu acho que hoje aqui vai fazer muito sentido isso, né? Porque eu conheço a maioria, eu acho que conheço todos que aqui estudam, e todo mundo tem um conhecimento sobre o espiritismo, sobre a doutrina, que provavelmente a gente vai repetir hoje. Eu não acredito que tenha nada que seja muita novidade para ninguém, né? Vai ser uma repetição, né? A gente vai estar refreshing, né, os temas que a gente já tem visto em vários diferentes lugares, né? Em livros, em palestras, em conversas, né? Então, como falei, o tema é recorrente, né? Erraticidade do mundo espiritual é recorrente, é uma coisa que às vezes até a gente pode usar outros nomes, mas quando eu começar a adentrar no assunto, as pessoas vão notar que a gente já conversou isso antes, né? E como eu coloquei aqui por último, a intenção da aula vai ser muito mais reforçar do que trazer new news, né? Trazer alguma novidade que não seja, né? Não seja tipo, nos tire como é uma novidade isso, né? Então, os tópicos que a gente vai cobrir hoje, eu coloquei esses 7, só para poder nos dar uma direção, né? Primeiro, a gente vai fazer um breve contexto sobre o mundo espiritual. Segundo, a gente vai falar sobre os espíritos errantes, sobre o conceito de espíritos errantes, sobre a doutrina. Vamos falar sobre a natureza no plano espiritual, sobre a locomoção no plano espiritual, sobre o tipo de comunicação entre os espíritos encarnados, sobre a alimentação e sobre a vestimenta dos desencarnados. Está errado aqui. Então, e para a gente estudar sobre os espíritos errantes, eu acho que é importante abordar, pelo menos superficialmente, sobre o que acontece depois da morte do corpo físico, né, no nosso corpo material. E a nossa apostila, ela traz o seguinte, né? Então eu vou ler muita coisa que a apostila traz aqui só para reforçar, tá? E mostrar que a gente tem base no que a gente está falando aqui. Ele fala assim: o que acontece após a morte do corpo físico? Né? Após a morte do corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e se preparar para a nova reencarnação. Apesar das surpresas boas e às vezes más, né, que lhe caracterizam o regresso, para ele tudo se assemelha à volta do exilado à pátria de origem. Né? E eu gosto muito do jeito que a apostila aborda esse tema, principalmente porque ele faz essa associação da volta do exilado à pátria de origem. Né? Acho que a gente já falou isso algumas vezes, né, e muitas pessoas já deram esse exemplo, é como a gente voltar de viagem. Na verdade, sim, o mundo carnal, a vivência carnal, corpórea, é a nossa viagem. Aqui não é o nosso lar, né? O nosso lar é no mundo espiritual, né? A gente veio para uma viagem. Como viesse para uma viagem, a gente passa um mês viajando, independente de onde é o seu lugar, o seu lar, às vezes o seu lar
é muito bom, às vezes seu lar tem seus problemas, nem tantas coisas boas assim, mas você sempre sente aquela alegria não é nem alegria, aquele calor no coração de dizer, voltei, né? Essa sensação de que cheguei em casa, né? Voltei para o meu lugar. Então, acho que quando eu grifei essas partes que retornam ao espiritual, apesar das surpresas, é como se fosse a volta do exilado à sua pátria de origem, porque ele se reconhece, né? Ele se assemelha, se ele se junta com com os espíritos de mesma vibração, né? Que a gente vai falar um pouco mais aqui. Também eu trouxe outras abordagens de outros livros, né? É a mesma pergunta, o mesmo trecho, só que o tópico aqui é tirado do livro Céu e Inferno. E ele fala assim: no intervalo das existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual por mais um tempo por um tempo mais ou menos longo, onde é feliz ou é infeliz, conforme o bem ou o mal que haja feito. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. E também nesse estado que se prepara para novas lutas e as novas revoluções, que se esforçará por colocar em prática a sua volta à humanidade, a reencarnação, né? Então, mais uma vez, ele fala que no intervalo das existências corpóreas, quando a gente sai do corpo material, a gente usa esse momento, que às vezes pode ser curtinho, às vezes pode ser longo, que eu vou falar um pouco mais à frente, ele usa para aprendizado, ele usa para se preparar para a volta para a sua reencarnação, porque ele precisa entender o que ele aprendeu, o que ele desenvolveu, o que ele precisa aprender. Então, esse é um momento que ele faz não só esse pensamento, mas essa prática do que ele precisa aperfeiçoar. Né? Quando a gente pensa no Emmanuel, ele também traz um comentário a respeito disso. Ele fala: o desencarnado integra-se na nova moradia a uma das inúmeras sociedades humanas existentes no além, cuja organização social fundamenta-se nos princípios de afinidade estabelecida entre os seus habitantes, que pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução ou acrisolamento, encontra os reflexos de si. Como eu não sabia o que significava acrisolamento, eu fui atrás e coloquei aqui embaixo. Acrisolamento é o ato ou efeito de acrisolar. E acrisolar é tornar ou ficar melhor ou mais perfeito. Então, assim, quando a gente sai do mundo corpóreo, a gente integra essa nova moradia no mundo espiritual e a afinidade vai ser fundamental e vai direcionar para onde a gente vai, né? A gente sabe que, às vezes, algumas pessoas têm merecimento e vão para algumas cidades espíritas, como o Nosso Lar, outras pessoas vão para o umbral ou para regiões mais baixas, né, do mundo espiritual, e tendem a se associar com aquelas pessoas que têm a mesma vibração, o mesmo pensamento, a mesma afinidade. E o pensamento, como a gente sempre fala, é o que faz toda a criação daquele mundo, seja no nosso lar, que é uma vibração melhor, um pensamento melhor, com mais luz, ou pior, como algumas regiões mais densas do umbral, né? Mas todas são definidas por pensamento. E, por último, aqui eu vou trazer mais um comentário que está no livro Evolução em Dois Mundos, né? Dentro da mesma temática, onde se fala assim: em geral, o espírito desencarnado não apresenta maiores dificuldades de adaptação, né? Eu comentei. Primeiro, porque está junto de quem aguarda sintonia e afinidade. Segundo, porque não percebe mudanças radicais na forma de vida, pois as inúmeras coletividades do plano extrafísico, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte aos interesses terrenos. Tais organizações sociais aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece em burgos terrestres. Então, só reforçando o que eu já tinha meio que comentado, né? Quando a gente desencarna, a gente fala muito nisso, né? A gente tem, antes de estudar doutrina, antes de se aprofundar o espiritismo, a gente tem aquela ilusão que, acho que até a Ana brinca muito disso, quando você desencarna, você vai para um lugar onde as pessoas ficaram tocando harpa, né? Ou aquela imagem que a gente tem do céu e inferno, mas que, na verdade, é bem diferente do que a gente vive aqui. O mundo material, principalmente no estágio que a gente encontra hoje de provas e expiações, ele é bem similar em alguns aspectos ao mundo espiritual.
como eu vou falar mais à frente, que você tem prédios, você tem estruturas, você tem casa, você tem, assim, então isso existe. Então, muitas vezes quando a pessoa desencarna, a pessoa, tipo, não tem tanta dificuldade tipo, tipo, por mais que ela fique desnorteada, ela acaba se associando, ela acaba por sintonia e afinidade, indo por aquele grupo que ela pertence, de uma forma ou de outra, né? Às vezes um grupo mais elevado, às vezes um grupo mais inferior. Ele comenta aqui no final: tais organizações sociais aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, né? Com estilos variados. Então, é bem isso. Em resumo, né? Só para reforçar, né? Estou tentando usar bastante a palavra reforçar. A gente traz que, primeiro, a nossa moradia, a gente sempre fala isso, a nossa morada não é no mundo, é no mundo espiritual, não no mundo material, não no mundo carnal. E quando eu falo carnal, material, eu sei que em alguns planos, alguns planetas, alguns orbes, a gente tem mais etéreo, né? Mas eu estou utilizando na narrativa de uma forma mais geral. Ao retorno ao mundo espiritual, a tendência é a gente se ligar às vibrações com afinidades às nossas, né? Se a gente fez o bem, se a gente pensou o bem, se a gente tem um pensamento elevado, nossa vibração é elevada, provavelmente a gente vai acabar se conectando com essas pessoas, com esses espíritos. Se o contrário acontece, o resultado é igual, a gente vai acabar se aproximando daqueles espíritos não tão elevados, ou que estão em processo de desenvolvimento ainda. Em geral, a adaptação não é um problema, né? Sintonia, afinidade, marcha de mudança de forma de vida. E no estado espiritual, é no estado espiritual que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho de encarnação. A gente sabe disso. Por mais que a gente aprimore, por mais que a gente estude, no momento em que a gente está no mundo espiritual, a gente precisa colocar em prática, né? Na encarnação. É na encarnação que a gente vai garantir a nossa evolução. Assim, você estudou, eu vou fazer uma comparação meio não tão correta, que se fosse um Enem. Você estudou, tem a prova final, tem o Enem. O Enem é quando você vai para a vida carnal, né? É para você colocar em prática, botar sua crença e sua fé e toda a prática naquilo para você poder evoluir, né? E uma coisa que a gente também fala muito é que no mundo espiritual é estudo e trabalho, né? Não é, mais uma vez falando aqui, a brincadeira às vezes que a Ana fala, que a gente vai ficar tocando harpa pela eternidade. Não é bem assim, né? Quem estuda a doutrina sabe que é muito trabalho, né? É uma das leis que tem, a lei do trabalho, e a gente tende a trabalhar muito em prol do mundo espiritual e do mundo carnal também, quando a gente regressa ao mundo espiritual. E principalmente na preparação para a próxima encarnação, tá? Então, esse foi nosso contexto, e agora eu queria entrar no conceito de espíritos errantes, né? Então, assim, o que são espíritos errantes? Eu vou ser sincero em dizer que há muito tempo atrás, né, quando eu começava a estudar a doutrina espírita, eu pensava, espíritos errantes, obviamente, são aqueles que erram, né? Tipo, os espíritos acertantes são aqueles que acertam. E não é bem assim, né? É uma brincadeira que eu faço aqui, mas os espíritos errantes, de onde é que vem esse termo, né? Primeiro, assim, a expressão, como tantas outras criadas na doutrina, ela foi criada por Allan Kardec. Eu coloquei aqui criada entre aspas, porque a gente sabe que existe uma influência dos espíritos, né? Não foi nada criado assim, não, ele teve uma influência dos espíritos, uma indicação para chegar a algumas nomenclaturas que ele incluiu dentro da doutrina espírita, né? A expressão espírito errante é uma tradução literal do francês, desculpe, meu francês não é tão bom, mas é esprit errant, que é espírito errante, né? E errante, se você leva para o significado mais literal, ele é espírito que vagueia. Aí, como a dona Lúcia sempre nos influencia a buscar a palavra no dicionário, a gente fui atrás do dicionário, fui atrás de entender exatamente quais são as outras, toda a abertura, as possibilidades de a gente interpretar a palavra errante, né? Então, aqui, eu queria trazer que errante, dentro do dicionário, é quem anda sem destino, né? Quem é característica do que ou de quem erra, que vive a variar, ou que não possui residência fixa, né? Então, como é que a gente consegue colocar isso dentro da nossa apostila, ou trazer isso dentro para a realidade do espiritismo?
O conceito de espírito errante dentro da nossa apostila é o seguinte: para o espiritismo, serve para designar o espírito que ainda necessita passar por algumas reencarnações, até que atinja o estágio de ser espírito evoluído, característico do espírito puro, né, ou de primeira linha, isto é, que possui superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Tá? Então, assim, como é que eu posso falar aqui? Ele é aquele espírito que precisa passar por que tem ainda depende do processo de reencarnação como base para poder evoluir e atingir o estágio de estado espírito puro, né? Que é aquele que tem superioridade total, intelectual e moral absoluta, como a gente fala aqui. E como é sempre importante, a gente foi buscar outras fontes, né, sobre a mesma temática. E a gente traz aqui algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que fala muito sobre o tema, né? Então, a pergunta 223 fala assim: a alma reencarna logo depois a alma reencarna logo depois de se haver separada do corpo? E a resposta é: algumas vezes encarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos, né? Que tem a ver com quando você vai para a erraticidade, né? A erraticidade, dependendo é baseada em diversas coisas: merecimento, forma de desencarne, que nível de planeta você está, se você está no planeta mais primário ou está no mais carnal, um planeta mais etéreo. Então, assim, esse tempo de erraticidade ele pode ser de alguns minutos, como eu falo aqui, ou de intervalos longos. Eu vi em alguns lugares até milênios. Não sei exatamente se isso pode acontecer, mas acredito que, até porque a variação de tempo no mundo espiritual e no nosso mundo corpóreo, ele é bem diferente na percepção. Outras perguntas em relação ao mesmo tema dentro do Livro dos Espíritos. Pergunta 224. Fala assim: que é a alma no intervalo das encarnações? E aí que a gente tem a resposta, né? É um espírito errante, que aspira a novo destino, espera, né? É aquele que aguarda, né? E ele continua e reforça a pergunta anterior: quanto pode durar os intervalos? Desde algumas horas até alguns milênios e séculos. Bom, eu não vi algum livro, eu vi no Livro do Espírito, então acredito que isso esteja correto. Mas que nunca é perpétuo, isso é importante falar, né? Assim, às vezes pode ser milênios, ou pode ser um intervalo muito longo, mas nunca vai ser perpétuo, né? Porque cedo ou tarde o espírito terá que volver à existência apropriada, purificá-lo das máculas das existências precedentes. Mais uma vez, o nosso aprendizado, o crivo do nosso aprendizado é no mundo material, é no mundo corpóreo, no mundo físico. Então, por mais que ele passe milênios na erraticidade, o espírito precisa voltar para poder aplicar tudo aquilo que ele aprendeu para garantir que o aprendizado ficou. Senão ele aprende no mundo espiritual, fala: ótimo, eu vou ser um bom espírito, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou amar o próximo, eu vou ser caridoso, eu não vou ser rancoroso. Aí quando vem para a carne, onde tem vários momentos para desviar a gente do caminho, ele acaba caindo. Então, assim, ele precisa realmente dessa validação. E a gente sabe que para tudo, não é só até para espíritos mais evoluídos. A gente tem um exemplo, vou me arriscar aqui a falar de Allan Kardec, né, que tinha o grande objetivo de trazer a doutrina, né, mas que, caso ele falhasse, existiam, a gente fala backup plan, existiam outros espíritos que deveriam, caso ele falhasse, que deveriam assumir a responsabilidade que ele se ateve ao vir para cá, né? Ele não falhou, então tudo seguiu de acordo com o plano. Mas isso é importante, que a validação sempre é no plano terrestre. E ele continua: essa duração depende da vontade do espírito ou ele pode ser imposta como expiação? A resposta é uma consequência do livre-arbítrio, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição do espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, assim, às vezes ele precisa de Deus, os espíritos de luz falam: não, é a hora do Miguel encarnar, então eu vou encarnar. Ou às vezes o espírito tem merecimento ou livre-arbítrio: não, gostaria de continuar mais um tempo para poder me preparar mais, não me sinto seguro para estar voltando agora.
né? E a gente vê essas narrativas, esses exemplos em inúmeros livros que a gente lê, né? O nosso lá tem vários, ele onde a Luísa está conversando com algumas pessoas e as pessoas falam, não, aqui a um tempo eu estou reencarnando, ele acaba se desvinculando dessas pessoas. Continuando aqui, né, tem mais duas perguntinhas do Livro Espírito que tem relação, que fala: a erradicidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? A resposta é não, porquanto há espíritos errantes em todos os graus. Então, não existe não é assim, não, você está na erradicidade, você é um espírito inferior. Não, tem vários níveis. A gente sabe que existe uma comparação que hoje, no nosso mundo de provas e expiações, a comparação de a gente para chegar no nível de Jesus é a mesma comparação de uma pedra chegar a um ser humano. Então, assim, para ver como a gente está longe de ser um espírito puro, né, de ser um espírito evoluído, de primeiro grau. Então, você vai subindo entre vários graus, mas isso não necessariamente na erraticidade, não necessariamente dizer que eu estou na erraticidade, sou espírito não evoluído, enfim. E ele termina dizendo, poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Ele fala assim, sim, com relação aos que tenham de encarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram em seu estado definitivo. Eu só queria chamar a atenção para essa resposta. Ele fala, não, quando você se torna um espírito puro, você não precisa mais reencarnar. E aí eu sei que todos os alunos aqui sabem dessa resposta, mas como essa aula é uma aula gravada, pode ser que alguém venha assistir depois, é importante falar assim, tá, mas então, Jesus era um espírito errante? Que Jesus reencarnou, né? Não, Jesus é um espírito puro, né? E aí eu trouxe uma passagem do Livro dos Espíritos que reforça isso, que reforça o porquê que Jesus encarnou, né? Assim como Jesus, outros encarnaram porque eles tinham uma missão, né? E ele fala assim, na pergunta 233, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Aí ele fala, fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos sem guias para dirigi-los. Então está bem clara a resposta, né? Tipo, Jesus e outros espíritos de luz, puros, de primeira linha, primeiro grau, desculpe, eles descem aos mundos carnais e físicos com um objetivo missionário, com o objetivo de ajudar o progresso, de trazer uma mensagem importante para aquele povo, né? Para acelerar o desenvolvimento daquele povo. Tá? Então, Jesus não era um espírito errante, ele é puro, mas ele, como outros, às vezes, ele desceu à Terra para uma missão específica, desculpe. E os últimos dois tópicos desse tema, né, que eu trago do Livro dos Espíritos, é o 227, que fala, de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? É a resposta, estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam e observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que não antes já tinham. Tá? Então, eu queria só parar nessa pergunta e nessa resposta e reforçar que eu acho que isso mostra que quanto é importante um centro, né? Porque quando a gente, às vezes, vai num centro, tem uma pessoa, duas pessoas, ou tem 5 pessoas, 50, na verdade, entre espíritos, né, que a maioria não enxerga, tem diversas pessoas, centenas, quiçá milhares, né? E as pessoas, os espíritos, os irmãos estão ali para aprender. Alguns estão para auxiliar, alguns estão para intuir, alguns estão para trabalhar junto com alguns médios, mas a grande maioria está lá para aprender. Então, assim, é importante, eu grifei aqui, assim, é o jeito que quem está na erradicidade aprender. Fora todos os trabalhos que eles fazem dentro do mundo espiritual, todas as aulas que eles frequentam, os ministérios, enfim, eles também vêm até, como a gente vê em diversos livros, e não só nos centros espíritas, mas também quando a gente faz nosso evangelho em casa, tem muito espírito lá observando também e aprendendo. Assim, é sempre bom a gente ter ver a responsabilidade que a gente tem no momento que a gente faz um evangelho, que a gente vai num centro, porque não só a gente está aprendendo, como a gente está ajudando irmãos
que tão necessitados como nós também aprenderem. E, por último, a gente traz a pergunta 230. Na erraticidade, o espírito progride, e como eu falei já algumas vezes, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, mais uma vez, aprendizado no mundo espiritual, desenvolvimento até intelectual, mas quando vem para a existência corpórea, ele tem que melhorar seu desenvolvimento moral, né, e evoluir como espírito um todo, aplicar todo o estudo que ele teve. Bom, a gente já viu muita coisa em relação a isso. Como eu sou uma pessoa que preciso visual para aprender, eu criei não vou nem falar de diagrama, mas essa imagenzinha aqui, para eu poder entender justamente como é que a erraticidade se molda, né? Então, a gente, quando olha para o lado esquerdo, a gente tem o plano espiritual em amarelo, eu vou mostrar vários níveis de evolução, elevação espiritual, e embaixo, em cinza, o plano material, o plano corpóreo, né? Que aí você tem a parte do tempo. Então, de acordo com o tempo, como a gente vai crescendo e evoluindo aí dentro da jornada do espírito, sob a ótica de encarnação, reencarnação e erraticidade. Então, como eu falei, embaixo a gente tem os espíritos encarnados, né? E em cima a gente tem os vários níveis de elevação. Se lembra da pergunta dos espíritos? Existem vários níveis? Sim, existem vários níveis. Então, todos eles são espíritos errantes em diferentes níveis, até que depois de muitos anos ou milênios, quem sabe, a gente atinja o patamar de espírito puro ou de primeira classe. Então, eu trouxe um desenhozinho aqui para ficar mais fácil. Imagina um homem, né? Eu vou falar de gêneros aqui, mas, enfim, é só para ter uma mais percepção. Um homem que está no desencarnado, está na erraticidade, e ele fala, não, está no meu momento de encarnar. Então, ele decide, alinha com os ministérios da reencarnação, e ele encarna como uma criança, continua sendo um homem, até a sua velhice, onde ele desencarna e volta para o plano espiritual. Você pode ver aqui que ele voltou para o plano espiritual, pelo trabalho que ele fez quando estava no plano corpóreo, ele voltou para a mesma faixa dentro do espírito errante. Ele não evoluiu, ele não involuiu, porque não existe involução, mas ele não evoluiu, continua dentro, ele pode ter melhorado algumas coisas, mas ficou ainda igual. Então, aí depois de um tempo, ele trabalha, estuda, faz a mesma coisa, só que dessa vez ele volta como uma bebezinho mulher, né? Ele passa a vida dele, quando desencarna como mulher, aí sim, ele conseguiu fazer o que tinha se propôs, e ele volta para o segundo nível, para a segunda faixa, né? Então, assim, por consequência, não vou ponta a ponta aqui, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Aí desencarna, passa mais um tempinho, volta, e aí, mas aí ele pulou duas, né? Foi tão bem na nossa encarnação, que ele conseguiu pular duas e foi lá para cima já. E assim por diante, vai renascendo, errante, renascendo, errante, até que, um futuro longínquo, ele se torna um espírito puro, né? Como eu falei, a diferença entre a gente e Jesus é igual a pedra e a gente, né? Todo mundo está dentro do mesmo balaio aqui como provas e expiações. Então, essa faixa aí que eu grifei, que realcei, são os espíritos errantes. Então, independente do nível, quando você está desencarnado, volta ao mundo espiritual e precisa ter a encarnação como processo de evolução, você é considerado um espírito errante. Tá? Alguns outros pontos importantes aqui. Já acabou, trouxe essa parte visual. Primeiro, é importante lembrar que, como eu falo nesse processo de encarnação, não é necessariamente na Terra. Tá? Como a gente já estudou anteriormente, sabendo que o processo começa em planetas primitivos, de acordo com a apuração do espírito, do merecimento, ele vai progredindo e vai migrando do planeta. Tá? Vai passando por planetas, provas de expiações, regeneração, felizes, né? Sim, até mundos mais etéreos. Mas quando, tipo, nosso estágio, no meu estágio, falar, então eu volto para desencarno, volto como na pré-reticidade e vou voltando para a Terra. Não quer dizer que eu vou sair daqui para outro planeta. Não. Você vai evoluindo até que você atingir um nível que aí pode ser que você vá a outro planeta, um planeta de regeneração, que é o que se fala muito hoje, né? Que a Terra está se transformando no mundo de regeneração. Quando se transformar no mundo de regeneração, algumas pessoas que hoje estão aqui e desencarnarem, elas não vão voltar para cá, porque elas não atingiram o merecimento de estar numa terra de regeneração. Então, elas vão ser levadas para outro orbe e lá elas vão encarnar e esse processo vai continuar lá.
A encarnação é um processo transitório, certo? Então, queria ressaltar isso. A erraticidade, mais uma vez, não é sinal de inferioridade, como a gente viu, né? São todos os espíritos que estão desencarnados e que precisam reencarnar. O intervalo pode variar entre minutos e entre séculos, entre milênios, enfim. Então, todas essas os reforços que eu gostaria de trazer aqui. E antes de mudar para o próximo slide, eu só queria falar mais duas coisinhas rápidas a respeito disso. Uma, trazer o conceito de espírito puro para ficar bem claro para todo mundo. Espírito puro percorreram todos os graus de escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à encarnação, em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. E os espíritos errantes na Terra representam um número significativo dos habitantes do além, né, constituindo a maioria da humanidade terrestre desencarnada que deve reencarnar, e por meio de provas e expiações, no caso da Terra, né, avançar na senda do progresso. Assim, no espaço de tempo compreendido entre uma e outra reencarnação, os espíritos são transferidos para locais apropriados ao seu aprendizado, consoante os princípios da sintonia, como eu falei antes. E eu só queria trazer daqui que eu ia falar aqui, que se fala muito 2/3, 2/3 da população está na erraticidade, está no mundo espiritual. Aqui só está 1/3 dela, então a gente acha que tem muita gente, lá do outro lado tem muito mais, tá? Então, esse foi o conceito de espíritos errantes. Agora eu vou migrar para os outros tópicos. A gente vai falar um pouco da natureza no plano espiritual, né? Assim, a gente tem diversos exemplos em diversos livros que a gente lê e fica imaginando aquilo, né? Cada um imagina do jeito, porque esse é o jeito que a leitura faz. Mas eu queria trazer esse trecho aqui que a apostila traz para a natureza. Ela fala assim, ó: a natureza no plano espiritual reflete as impressões mentais dos seus habitantes, sendo organizada por elementos semelhantes aos do plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória. Né? A gente sabe que, a gente já fala isso, eu acho que até no próprio filme do Nosso Lar, em algumas regiões ou cidades mais elevadas, né, como de mais luz, a natureza reflete de uma forma ainda mais viva que a nossa. A gente fala, não só a natureza, mas tudo, né? A gente leu outro dia um livro que fala, eu vi um quadro, o quadro no mundo espiritual era muito mais vivo do que o quadro que se tinha aqui. A natureza é muito mais viva, as cores são mais vibrantes, o cheiro é mais impactante. Tanto que, às vezes, o espírito fala que a gente não tem forma de descrever para os encarnados como é a natureza, ou como é diferente quando a vibração, né, o impacto e o que isso faz em cada um de nós, né, os aromas, as cores, enfim. E continua aqui, aí fala assim, as construções humanas, né, além da natureza, né, árvore, rios, etc., as construções humanas também estão presentes na natureza, como reservatórios hídricos, oceanos, mares, rios, planícies e planaltos, flora, florestas, bosques, pomares, flores e fauna diversificada integram a paisagem do plano extrafísico. Por isso que a gente fala, se vê tanto que quando há o desencarne, quando a gente volta para a erraticidade, não é, quando eu falo não é um choque, não entendo literalmente, claro, você desencarnou, então você pode ter não é simples para todo mundo, ainda mais quem não tem o conhecimento ou a crença do que acontece pós-desencarne. Mas os elementos vão ser bem familiarizados a você, né? As árvores, né? Os rios, os animais, né? Se fala muito que até alguns animais eles voltam ao mundo espiritual para serem trabalhados para uma evolução, e quando são reimplantados na Terra, eles vão evoluindo, né? Vão mudando, eles fazem parte da parte evolutiva, da romagem evolutiva. Mas que em geral a gente tem essa mesma percepção do mundo espiritual com o mundo físico, né? Mas também eu quis trazer não só a parte bonita da natureza, mas também existe a parte e a natureza nas esferas inferiores, né? E o livro Libertação ele traz uma parte muito interessante disso que eu queria ler aqui rapidinho, tá? Que ele é no momento que a equipe está descendo para os níveis mais inferiores, mais próximo à crosta.
né, que mais denso, e eles comentam sobre a natureza dentro na narrativa. Ele fala assim: após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoeiras, de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando as presas ocultas. Então, esse trecho, se a gente comparar com o slide anterior, é bem diferente, né? Você vê que, e aí volto lá no início, quando eu falei, similaridade, afinidade, pensamento que cria tudo isso, né? Então, assim, olha só o nível de pensamento das pessoas, da comunidade, dos irmãos, infelizmente, que estão numa vibração inferior, que vivem nesse ambiente. Então, assim, é muito impactante para eles, tá? E isso transforma a natureza também. O próximo tópico seria a locomoção no plano espiritual. Então, assim, como os espíritos se locomovem, né? Diretamente, assim, a locomoção dos espíritos, assim como a comunicação, que eu vou falar depois, é diretamente relacionada ou dependente do grau de evolução dos mesmos, né? Como eu falei, como eu comentei no slide anterior, eu coloquei aqui 4, pode ser até que a gente tenha uma ampliação desses níveis, mas eu sumarizei em 4, né? Primeiro botei assim, andando normalmente, como a gente anda aqui no mundo terrestre, ou se arrastando, ou andando com dificuldade, né? Que é alinhado com o slide que eu mostrei passado sobre a natureza. Nas regiões mais inferiores, mais próximas à crosta, né? Mais nas regiões umbralinas, isso é o que se dá mais, né? Você vê pessoas mais andando, pessoas se arrastando, algumas pessoas às vezes dentro de lamaçais, né? Um estado bem deplorável, mas essa é a locomoção que esses espíritos, na vibração, no nível de evolução que se encontra, conseguem executar naquele determinado momento. Quando você vai para níveis um pouco maiores, você tem, eu coloquei volitação comum, ninguém fala comum, mas fala volitação, né, que nada mais é do que você locomover-se acima do solo, né, sem auxílio de nenhum tipo de instrumento, de veículo. E no dicionário, se a gente vai a fundo, a palavra volitação, ela tem o significado de esvoaçar, né? Eu quis trazer só para complementar, mas acredito que visualmente a gente imaginar alguém, né, volitando seria alguém como fosse levitando, andando sem auxílio de nenhuma ferramenta ou de nenhum tipo de veículo, né? Para os espíritos mais evoluídos, se fala muito da volitação rápida, né? E é uma locomoção, uma velocidade incrível, associada à velocidade do pensamento, que o espírito consegue se locomover e volitar de um lugar para outro muito rápido, como um pensamento, que é mais rápido que a luz, né? Enfim. Se eu pensar que eu quero estar no Sol, é muito mais rápido do que eu colocar a luz da Terra para o Sol, que leva 8 minutos para chegar aqui. Então, é só para a gente ter uma noção de velocidade. E também, por último, eu trouxe aqui o aeróbus, sempre falo errado essa palavra, que é uma forma de locomoção também em algumas cidades específicas do mundo espiritual, que se a gente tem isso no Nosso Lar, né, tanto no livro, quando essa imagem que eu trouxe é do filme Nosso Lar, e ele transporta vários espíritos que se encontram no mundo espiritual, para de um lugar que possam volitar ao mesmo tempo, né? Então ele leva esses espíritos de um lugar para outro, se você fizer uma associação com alguma coisa terrena, como se fosse um ônibus, tá? A comunicação entre os espíritos desencarnados. Eu estou olhando para o tempo aqui para poder ter certeza que eu vou cobrir tudo no tempo correto. Como é que os espíritos se comunicam? Da mesma forma como eu falei antes, né, sobre a locomoção, depende muito, a forma de comunicação depende muito do estágio evolutivo que se encontra o espírito. E a apostila traz a seguinte reflexão aqui. Os espíritos se entendem por meio da comunicação telepática, projetando as próprias imagens mentais, mas utilizam também a linguagem articulada, usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico.
nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental, né? E aí eu trago um outro trechinho em vermelho aqui, que fala, que é justamente mostrando a outra parte da moeda, que são os espíritos mais inferiores, né? Ele fala, os espíritos de mediana evolução, ou não inferiores, mas de mediana, não se desvincula dos ditames linguísticos de imediato, o que lhes caracteriza o idioma pátrio da última reencarnação. Então, eu, como ensino mediano, se eu desencarno, eu vou provavelmente continuar falando português, e eu falando inglês, dependendo do que você sabe, porque você está mais conectado com aquilo, não é de imediato você desencarnou, falando pelo pensamento, enfim, né? Isso é mais para espíritos mais elevados e que precisa de uma certa prática para você atingir. O outro tópico é a alimentação dos encarnados. Então, assim, nesse tópico específico, tem vários materiais que depois eu até coloquei aqui na páginazinha, embaixo, para quem quiser explorar, principalmente a questão 257, ela vai bem a fundo e tem um texto bem grande sobre os alimentos, mas, em geral, eu usei o que a apostila nos trouxe, né, que ela fala assim, não há dúvida de que os encarnados se alimentam, mas de forma diferente da usual do plano físico, visto que o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas, apropriado à ingestão de alimentos mais fluídicos. André Luiz, né, explica que os alimentos são absorvidos por difusão cutânea no perispírito, que, por meio de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos utilizados ou síntese quimio-eletromagnéticas, auridas no reservatório da natureza e no intercâmbio dos raios vitalizantes e reconstituintes do amor, como seres que se sustentam entre si. Então, assim, existe alimentação, tem uma foto até do filme do Nosso Lar, mas é diferente, né? Não é tão, eu vou falar a palavra grotesca como a nossa, onde você tem um pedaço de carne, você dilacera a carne, você tem arroz, feijão, não, é diferente, né? Então, a alimentação acontece e quanto mais evoluído você fica, a alimentação, a forma, vai ficando ainda mais sutil, mais etérea, tá? E acredito que o último tópico é sobre a vestimenta dos encarnados. Então, em relação à vestimenta, eu trouxe dois ângulos aqui, né? O primeiro, assim, é mais uma vez, mais em geral, né? Os espíritos que estão evoluídos ou que estão medianos, né? Eles se apresentam vestidos de túnicas, né? Envoltos em amplas roupagens, ou mesmo com trajes que utilizavam em vida. Muita gente, quando vê algum ente querido, que desencarnou e tem a possibilidade de ter contato, você acaba vendo aquela pessoa do mesmo formato que você vê ela, até às vezes um pouco mais jovem, com o mesmo tipo de roupa, né? Então não necessariamente você desencarnou, você está usando uma túnica. E depende muito do momento, do contato, né, do dia a dia, mas em geral, eles se envolvem vestindo túnica, aquela coisa mais leve, né? E eles falam, o envolvimento em tecido de gases parece costume em geral dos espíritos. E você também tem a ótica do menos evoluído, né? Aqueles que mais uma vez, próximos da crosta, umbral, né? Que tem mais contato, mais, como é que eu posso falar? Mais apego à matéria, mais apego à roupa, apego a físico, apego à carne, né? E ele fala assim, o vestuário dos espíritos menos evoluídos varia enormemente, atendendo a gostos pessoais que variam de trajes mais simples a principescos. Há, inclusive, espíritos que utilizam vestuários e acessórios específicos de certas profissões. Assim, as pessoas não se desvinculam daquilo e acabam levando aquilo, materializando aquilo no mundo espiritual, porque elas precisam daquilo como, né, para viver na percepção delas, né? E a gente tem mais duas páginas aqui, são dois últimos slides, um que fala do comentário da Ivone Pereira, para quem não sabe, é uma médium extremamente reconhecida no Brasil e que psicografou diversos livros, entre eles, um dos que eu mais me recordo, é o Memórias de um Suicida. Tá? E ela tinha um trabalho muito importante no centro que ela frequentava sobre desobsessão. Então, ela tinha esse vínculo, esse ângulo, muito sobre os espíritos obsessores. Então, ela de visualização, então por isso que ela traz, eu achei importante trazer esse comentário aqui. Ela fala assim, os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam conforme lhes apraz. Exclusão feita de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais íntima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura
de efetuar a admirável operação plástica requerida. Por isso mesmo, a aparência desses últimos costuma ser chocante para o vidente, pela fealdade ou simplesmente pela miséria, né? A gente tem alguns relatos em alguns livros, quando você vê algumas pessoas no umbral ou em áreas de muito inferiores, a aparência que ele fala aqui, né, fealdade, de miséria, de trapos, né, mal vestidos, aquela coisa bem muito triste aos olhos de quem vê, né, principalmente também aos olhos de quem está lá sentindo. E por último, meu último slide, eu trago um comparativo sobre que tem no mesmo livro, que é o livro Libertação. Ele fala 2 momentos que eu achei interessante a gente trazer, que ele mostra realmente essa diferença, né? Que fala primeiro dos espíritos de luz, ele comenta sobre Matilde, né, que é um espírito de luz que é importante no livro. Ele fala que os espíritos superiores, ao contrário, apresentam-se aureolados de luminosidade safirina, né, de safira, né? Suas vestes são brilhantes, vaporosas e resplandecentes. Olha só o impacto visual que isso tem. E, ao contrário, você tem os espíritos inferiores. Um trecho do livro traz assim: e pouco a pouco, diante dos nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humanas. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e vestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, deferia radiações perturbadoras, e recordavam a embraseada expressão do ferro incandescido. Então, se você faz uma comparativa, o que eu falei, em geral, os espíritos usam túnica. Mesmo no mundo nas esferas inferiores, a gente está vendo que tem gente que tem espíritos que vestem túnicas. Mas você pode ver que é completamente diferente quando a gente leu de cima. A túnica, apesar de ser um amarelo vivo, mas é um halo afogueado, né? Não era brilhante, era como se fosse fogo. Essa auréola não trazia paz, trazia radiações perturbadoras. Então, essa é a grande diferença, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que o meu estudo, o capítulo é bem curtinho, né? Eu queria deixar, pelo menos aqui, 46, eu queria deixar alguns minutos, se alguém quiser comentar alguma coisa. Queria agradecer a oportunidade, queria né, dizer que espero que tenha feito como aluno, tenha feito um bom trabalho aí, tendo mestres tão importantes que dão aula de forma tão magnífica para a gente. É isso. Eu vou parar de dividir aqui a minha tela. Obrigada, Miguel. Foi ótima aula. Acho que você fez um trabalho lindo aí, super completo para a gente. Eu queria só fazer alguns comentários antes da gente entrar na parte prática. Primeiro, semelhante à aula passada, a gente lembrar aí, da mesma forma que a desencarnação está diretamente ligada à reencarnação, os espíritos errantes também, né? Então, isso aí está ligado ao fundo dos fundamentos da doutrina espírita. Você comentou da necessidade da reencarnação, e Jung fala do subconsciente coletivo e do nosso inconsciente pessoal, comparando o Oceano Pacífico como subconsciente coletivo, com o nosso individual sendo do tamanho de uma casca de noz. Então, a gente não sabe o buraco que a gente tem. E é nesse buraco que a gente precisa trabalhar ao longo das reencarnações. Você comentou da reencarnação de espíritos puros, no caso de Jesus. Jesus, como governador planetário, ele já era espírito puro há bilhões de anos atrás, no encargo dele da formação da Terra, né? Então, quando a gente fala dessa distância entre nós e Jesus, é isso, né? Para Jesus conseguir reencarnar, foram anos de trabalho aí para conseguir diminuir a aura de Jesus, porque ela dava a volta na Terra, de tão grande que ela era. Outra coisa que eu queria comentar em relação ao tempo, né? Claro, isso varia de caso para caso, e eu acho que isso é o tanto de informação que a gente consegue nos livros de André Luiz, e por isso até eu pedi para vocês pesquisarem tanto André Luiz. A gente tem que olhar os livros de André Luiz como uma base, uma fonte infinita de informações do plano espiritual para nós, né? Nesse aspecto das vestimentas, a gente vê que a intelectualidade
do espírito errante, ela pode manipular o fluido cósmico. A vestimenta é basicamente um resultado dessa manipulação do fluido cósmico. Mas isso não vai diretamente ligado à moralidade. A gente pode ter espíritos no umbral que aí estão com vestidos de trapo, mas estão enxergando como se estivessem com um vestido de rainha. Isso está no livro de André Luiz. A gente vê aí, no livro de Libertação Conceitual, a capacidade de manipulação dos fluidos que a gente via com Gregório e todas aquelas vestimentas, assim como toda a civilização. Uma coisa que é importante lembrar é que tudo é umbral, né? Então, ao redor da Terra, então, nosso lar está na zona umbralina, né? Onde André Luiz estava é zona umbralina, onde a gente está vendo as cavernas também é zona umbralina, é uma parte mais inferior, ainda mais próxima ao centro da Terra, mas é tudo umbral, tá? Então, como você falou, aí o que faz a gente ir para um lugar ou para o outro é o quê? É sintonia mental, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar nesse aspecto de espírito errante, lembrando, né, desse pulo da vida para a morte, da morte para a vida, né, da vida do plano maior para cá, Divaldo fala que morrer não dói, né? Eu acho que é importante para a gente pensar. Muitos de nós temos medo da morte. Esse medo vem da onde? Talvez daquela sensação íntima do subconsciente do dever não realizado. Talvez pelo desconhecimento do que vai ser encontrado depois. Mas a doutrina espírita vem ensinar para a gente o quê? Que a gente sempre vai encontrar aquilo que a gente é. Sempre. Né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Mas o mesmo campo mental que me envolve hoje, seja bom ou ruim, seja de alegria ou de depressão, seja de ansiedade ou de fé, é isso que eu vou. Esse vai ser o sentimento. E da mesma forma que a gente fala aqui na Terra, diz-me com quem andas, que te direis. Quem és? A gente já ouviu várias vezes também que no plano espiritual a gente sabe, no espiritismo a gente fala o contrário. Diz-me quem és, que eu te direi quem andas. Por isso Paulo fala das testemunhas invisíveis. Todos nós estamos ligados a essas testemunhas invisíveis. Achei ótimo você comentar aí do Evangelho no Lar, porque a semana aí tem N horas e a gente tem dificuldade de achar meia hora para rezar, para parar, para pensar, se esquecendo da significância desse momento de trazer Jesus para o lar. Né? A significância de um momento como esse, da gente esquecer os afazeres do dia a dia e estudar com um objetivo maior. Outra coisa que eu queria comentar era... você falou do tempo, né, entre os intervalos. A gente ouve aí esse tempo médio de 50 anos, que eu acho que inclusive está no livro dos Espíritos. Mas a gente vê também casos de André Luiz em que uma mãe ela reencarna imediatamente como filha da filha, por causa de uma dívida. Então, cada reencarnação é uma reencarnação diferente. Então, da mesma forma que não existe um parto igual, não existe uma morte igual, não existe um caso igual, né? Ao mesmo tempo, a gente vê espíritos que, quanto mais evoluídos, você estava falando de espírito mais evoluído, tem vai aumentando o tempo entre as encarnações. Claro, o espírito puro é aquele espírito que não erra mais. Então, Jesus não erra, não tem mais perigo. Mas mesmo aqueles espíritos superiores, eles ainda têm chance de errar no momento de reencarnação. Mas nesse subconsciente coletivo, eles sabem, bom, há 500 anos atrás, eu fiz mal para o Manuel. Eu vou ter que me ajustar com a lei. Aí você pensa, puxa vida, mas Jesus não falou que o bem e a pátria é imensidão de pecado? Sim, mas muitas vezes é da pessoa. Fala, não, mas eu quero trabalhar para ajudar o Manuel. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Isso é um risco para esse espírito superior? É. Mas ele não, por essa sensação de responsabilidade, às vezes ele vem. Isso, inclusive, está em livro de André Luiz também. Você falou das cores. Eu acho que é importante a gente lembrar, e a gente já estudou isso quando a gente estava estudando os passes, que o perispírito ele vai
ele vai conseguir ter todas as qualidades da matéria. Uma matéria essencial, né? Mas ela vai ter cor, vai ter forma, vai ter cheiro. E então a gente está falando de tudo isso, mas esses espíritos eles têm cheiro também. A gente pensa em Nenê, ela tem um cheiro característico. A gente pensa em Maria, tem cheiro característico. Quando a gente está recebendo aí um trabalho de desobsessão, um espírito necessitado, muitas vezes tem um cheiro ruim, da mesma forma que a gente tem. Então, o pensamento, ele também vem impregnado de cheiro. É importante a gente lembrar disso também, tá? O Divaldo fala, inclusive, de uma experiência dele com o Chico, de um perfume delicioso que ele sentia. E aí o Chico, toda vez que eu chegava perto do Chico, o Chico falou que nada, meu perfume, se eu cheirar alguma coisa, vai ser perfume, na humildade do Chico, né? Imagina. E ele sempre fala desse perfume que ele não conseguia nem descrever o cheiro que era. Então, antes da gente passar para a prática, Manuel, você quer comentar alguma coisa? Sim, queria apenas comentar algumas coisinhas pontuais, mas você já praticamente abordou, né, os itens principais, mas eu só queria falar o seguinte: nós somos espíritos perfectíveis, né? Nós fomos criados para a perfeição. Perfectível quer dizer que vai se aperfeiçoando gradualmente, né? E aperfeiçoamento é um sinônimo de acrisolamento, que ele trouxe aí logo no início, uma definição de acrisolamento, mas o sinônimo mais comum é aperfeiçoamento. Quando a gente passa para o mundo espiritual, seguindo aqui uma ordem do que ele falou, né? A morte não transforma ninguém. A morte, nós vamos para o mundo espiritual com o nosso caráter. O que nós trazemos do passado é um caráter. O que se forma aqui é uma personalidade. Com a morte, a personalidade se desfaz, mas o caráter continua, porque o caráter é inerente à condição evolutiva de cada um, né? Até tem um filósofo e escritor gaúcho que dizia assim: o que se leva desta vida é a vida que se leva. Conforme você leva a vida aqui, você passa por lado de lá. Eu comparo isso como uma prova de atletismo, né, de 100 metros rasos. O atleta dispara a arma, eles saem correndo. Quando chega na linha de chegada, ninguém estanca na linha de chegada. Ele continua correndo depois da linha, porque não pode parar de uma vez só, né? Então, ele continua. Isso é o espírito após a morte. Ele continua sendo o que ele é, como ele é, com os gostos dele, com os prazeres, com os vícios, não é? Passa para o lado de lá. Então, a dinâmica no mundo espiritual, na verdade, como o André Luiz explicou, é diferente daquilo que a religião sempre pregou, não é? Aquela questão que ele colocou também, de céu, inferno, purgatório. Nada disso. O mundo espiritual é um mundo de trabalho, de estudo, de preparação para uma nova encarnação. Aí entra o conceito de erraticidade, que ele também trouxe de acordo com pesquisa e tal, que ele fez em dicionário, que está correto. O conceito do dicionário diz que o espírito errante é um espírito que vagueia. Tá. Isso seria o conceito mais comum. Só que, espiriticamente falando, errante quer dizer em trânsito. A erraticidade é o período em que nós estamos em trânsito entre uma encarnação e a outra. Isso é erraticidade. O espírito errante não é o espírito que erra, né, que só faz coisa errada, não tem nada a ver. Errante vem do latim, o verbo errare é do latim. Quer dizer transitar, caminhar, né? De um ponto a outro. Então, de uma encarnação a outra. Os espíritos puros,
foi dito aí também com razão, isso citando a questão 113 do Livro dos Espíritos, os espíritos puros não necessitam mais reencarnar. Eles se desvencilharam completamente da influência da matéria. Então, não precisa mais da encarnação. Mas, como ele mesmo citou, podem encarnar, sim, em missão, não é? Como fez Jesus. E mais, por quê? Como ele também citou, porque, como diz aqui a questão 113, os espíritos puros dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Daí a razão de nós chamarmos Jesus de governador planetário. Ele é o dirigente máximo deste mundo, deste planeta, né? Enfim, a evolução é um processo crescente e ascendente, né? Crescente, porque o progresso, né? Evolução é progresso. É o mesmo que acontece em escola de samba, né? A evolução da escola de samba está indo lá para o lugar da apoteose, né? Para o final. A evolução quer dizer progresso, vai progredindo. E o próprio Livro dos Espíritos, na questão 612, diz assim: o rio não remonta à nascente. Ou seja, não volta para trás. O espírito nunca volta para trás, não regride, não retroage, não tem retrocesso, né? E, finalmente, a questão do mundo de regeneração, por que os espíritos que não estão acompanhando a evolução e o desenvolvimento planetário, por que eles não voltam ao mundo de regeneração? Porque o planeta que está evoluindo, ele está subindo na sua tonalidade energética. E esses espíritos ficaram numa condição energética muito inferior. É a mesma coisa, quando a gente está no mundo espiritual, a gente pode ir a um mundo superior só se for autorizado e em condições muito especiais. Da mesma forma, o espírito que desencarna, como esses, muitos que a gente está vendo aí, ainda aferrados no mal, eles não voltam nessa fase de evolução, né, em que o planeta está se emancipando energeticamente, porque eles não vão alcançar essa condição energética para reencarnar aqui. Então, vão reencarnar num outro mundo que tem a mesma condição energética da Terra, né? ou até inferior, porque assim eles, com a inteligência deles, poderão ajudar a progredir aquele mundo, né? Enfim, é isso que eu queria dizer. Em relação à natureza no plano espiritual, lembrar que somos nós que fazemos, não é? Porque o espírito manipula a matéria pelo pensamento e pela vontade, lembrando que nosso lar foi criado por espíritos de homens que viveram no Rio de Janeiro. Nosso lar é sobre o bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e esses espíritos, eles estavam encarnados no Brasil, portugueses. Quando passaram para o mundo espiritual, para a erraticidade, fundaram o nosso lar. Então, o nosso lar e as paisagens que a gente vê no mundo espiritual, que o André Luiz faz referência e tudo, é criação mental, é criação do pensamento e da vontade dos espíritos. É isso. Eu queria fazer mais um comentário, que quando, ligando a outro pilar, Manuel, do espiritismo, que é a multiplicidade de mundos habitados, né? Mesmo aqueles planetas, satélites, enfim, que aparentemente não são habitados, muitas vezes eles servem exatamente para esse grupo de espíritos que estão temporariamente entre uma encarnação e outra, né? Então, eles estão sempre, tudo no universo tem algum tipo de utilidade.
A parte prática de hoje é uma reflexão sobre o preparo perante a morte, né? Eu sei que nem todo mundo está aqui na sala, então eu peguei um papelzinho, uma caneta para cada um de vocês, e eu sugiro você fazer a mesma coisa, Elaine e Miguel, e pensar se a reflexão é a seguinte, né? Se você aqui na sala, cada um escreveria no papel, sem colocar o seu nome, e a gente misturaria e eu leria todos os papéis. Se a morte chegasse amanhã, ou hoje à noite, onde é que a gente iria, para onde a gente iria, como a gente estaria? Em termos de como eu estou, um retrato do momento. Porque esse momento é que vai estar contando, né? Esse momento sendo a somatória de todos os momentos até hoje, as escolhas de todos os momentos até hoje. Então, a gente já passou aqui do tempo, mas eu queria que cada um fizesse essa reflexão antes de dormir. E se hoje fosse o último dia de vida aqui nessa encarnação, para onde vocês iriam? A gente, semana passada, comentou que 90% da população da Terra está ainda em regime de sono profundo, né? Então, a gente está mergulhado aí nesse inconsciente de ignorância. E como é que a gente consegue se proteger ou nesse estado, como Jesus falou, do vigiar e orar, para que a gente não escorregue também? Algum comentário? So you're asking us to write down, if we're thinking that like today might be our last day, And where are you you're going? asking where are we going with after we die? Yeah. You want us to leave it here tonight, or we're going to think about it? No need to leave it here. What we would do is that we would share without names, but we already kind of go over the time. So I think this is important for each one of us just to do a self-reflection in terms of where we are. E lembrando que qual é o objetivo da reencarnação, como o Miguel falou? É a gente sair melhor do que entrou, né? E aí, como é que está o nosso saldo? E, então, isso que é importante a gente ter em mente, né? Como é que está o nosso saldo? Bom, e se não estiver bom, o que é que a gente tem que fazer para melhorar? Porque a hora de melhorar é aqui, porque a hora que a gente chegar lá, a gente está meio de braço soltado. A gente vai ter que resolver o que não foi resolvido. Obrigada, Miguel, obrigada pela apresentação. Se quiser fazer o fechamento para a gente, por favor, com uma prece final. Tá bom. 24 minutos. Bom, vamos levar o nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, agradecer por toda a inspiração que nos foi passada durante a aula, que a gente possa assimilar o que foi comentado, que a gente